Convido a todos que puderem a nos prostrar de joelhos e adorar ao nosso Deus em oração. Santíssimo Deus, nosso poderoso Pai, mais uma vez, ó Deus, queremos expressar a nossa gratidão pela oportunidade que o Senhor nos concede de adentrar mais uma vez a Tua casa para juntos adorar e glorificar o Teu santo nome. Também, ó Deus, viemos à Tua casa nesta quarta-feira, metade da semana, para juntos buscarmos o suprimento para o restante da nossa caminhada durante essa semana, durante a nossa vida cristã. Amém. E nós rogamos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça poderosa sobre cada família aqui representada. Amém. O Senhor ouviu, ó Deus, a cada pedido aqui feito, a cada agradecimento. O Senhor também recebeu aqui a adoração através dos dízimos e das ofertas. E que o Senhor continue abençoando a cada adorador, para que mais e mais almas se acheguem a Ti. Que muito mais almas sejam salvas a cada dia, para que muito em breve possamos encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Amém. Neste momento, ó Deus, o pastor Giovanni, Teu servo escolhido, irá abrir a Tua palavra. Amém. Nela está o poder para transformar a nossa vida. Amém. Que nós possamos ouvi-la e colocar em prática em nossa vida. Amém, Senhor. Amém. Nós rogamos as Tuas bênçãos sobre ele. Que o Senhor fale mais uma vez através do Teu Santo Espírito. Amém. Unja os Teus lábios. Nós te pedimos uma bênção também sobre a cada um dos Teus filhos que se encontram à distância, assistindo, louvando, ouvindo esse sermão. Amém. Nós rogamos essas bênçãos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos. Que bom, né? Nos encontrarmos aqui nesta quarta-feira para abrirmos a palavra. Que bom, em tão boas circunstâncias, nos reunirmos para isso. A minha saudação a todos aqueles que nos assistem à distância. Um abraço para todos. Falar nisso, deixa eu dar um abraço para umas pessoas aqui. Eu quero mandar um abraço para o Marcos, para a Fernanda Capel, e Evandro, Heloísa, Viviane, Julian. Eu tenho certeza que as pessoas estão aí em algum lugar ouvindo a mensagem dessa noite. A Bárbara, a Isa, o Bruno, fica tranquilo que vai terminar a lista, viu? O Valdomiro, a Ive, o Mateus, Marlos, a Glace, a Carol. Um abraço, Carolzinha, Yasmin, Samuel, lá de Teresina, Carla e Roberto Filho. Você contou os nomes, não? 19 nomes eu mencionei. Esses são os meus aluninhos. Coisa que me traz mais alegria. Essa turminha eu considero assim como meus filhos. E um abraço aí para os quase 32 filhos na fé que a gente deu estudo bíblico, que já se batizou e estão aí correndo a corrida cristã juntamente conosco. Por falar em trabalhar e ensinar a palavra de Deus para as pessoas, irmãos, eu tenho que contar para vocês uma coisa que aconteceu ontem comigo. A minha esposa me disse assim: vamos visitar um casal ali. Eu falei, tá bem, não há problema. Só que é o seguinte, eu tenho um estudo bíblico às 5h30
e tem um outro às 19 horas. Você quer ficar até quando lá nessa família? Nós vamos encontrar várias pessoas, porque nós estamos nos preparando para o encontro de casais. Falei, pronto, então eu já sei que não vai ser rápido. Nós concatenamos o tempo e coordenamos tudo, de tal forma que às 5h30, ela entrou no supermercado e eu fiquei no estacionamento para dar o primeiro estudo bíblico. E dali nós saímos para ir para a casa do tal casal. E quando eu cheguei, nós chegamos na casa do casal, já havia umas 5 ou 6 senhoras, ali para poder fazer aquela programação que elas tinham que fazer ali. E eu já entrei dizendo assim, me arranja um lugarzinho aí para dar um estudo bíblico. A minha intenção era dar o estudo bíblico dentro do carro, como muitas vezes eu faço, mas aí não tinha como ficar, porque estava meio escuro e eu não ia ficar ali na rua. Aí o dono da casa gentilmente disse, pastor, entra para cá e você vai dar o estudo bíblico aí. Tem um escritório ali. Quando eu cheguei no lugar para dar o estudo bíblico, aí ele falou, agora o problema é o seguinte, essas mulheres aí que estão aí na sala, e tomando a casa inteira para fazer os trabalhos, elas vão estar entrando aqui toda hora. Eu falei, não, então vamos procurar outro lugar. E sabe o que aconteceu? O lugar que sobrou para mim foi o banheiro do casal. E ali eu posicionei o celular e tal. E a minha aluna, a Ive, que está me ouvindo agora, ela é de São Bernardo do Campo, mas foi muito gostoso. Eu disse, Ive, imagina aonde é que eu estou dando o estudo bíblico para você. E contei para ela, vibrou. A tecnologia dá essas condições para nós, viu? E você pode dar o estudo bíblico dentro do banheiro, você pode dar o estudo bíblico no estacionamento lá, você pode parar num posto de gasolina na estrada para dar estudo bíblico. E olha, é uma benção. É só você se dispor, é só você se colocar. Mas sabe por que eu estou contando essa história da família de uma da noite? Não é por causa das coisas que eu já falei. É que esse cidadão, irmãos, começou a me contar o trabalho que ele está fazendo. E não é um menino não, viu? 74 anos. E ele começou a me contar e eu fiquei muito encantado. A minha alegria ao conhecer esse casal em casa ontem vai me dar energia para pelo menos mais uns, viu, Iris? Pelo menos mais uns 6 meses. Pelo menos uns 6 meses eu garanto que eu não abandono Jesus. De tanta alegria, de tanta energia que eu recebi lá nessa casa ontem. Sabe o que esse camarada faz? É uma beleza, ele é amigo de todo mundo no bairro, e ele conversa com todo mundo, e ele tem uma vara lá para tirar os abacates do pessoal das casas. O pessoal não pode tirar as frutas, ele vai lá tirar as frutas, e dali já começa um contato, e já começa uma amizade, etc. E ele mora num lugar, num local, eu não estou dando detalhes para vocês não me descobrir de quem eu estou falando. Ele já entregou o livro Grande Conflito para todas as casas, todas, com T maiúsculo, de mais ou menos 3 bairros em volta da casa dele. Dá para entender um negócio desse? Eu fiquei muito impressionado. Falei, olha que bênção, primeira vez que eu venho na tua casa escutar um negócio. Foram 2 horas que eu tive que ouvir o homem. E foi bom demais. Deus seja louvado, irmãos. E essa igreja, você que está me vendo aí lá do Nordeste, do Norte, de qualquer canto aí desse Brasilzão, essa igreja nossa aqui é uma igreja maravilhosa, viu? Uma igreja carinhosa, uma igreja amável. E nós estamos muito felizes com o que essa igreja está fazendo aqui na cidade aqui de Curitiba, viu? Eu sou um fãzão dessa igreja. É uma igreja muito boa, tá bom? Bem, esse é o comercial, agora vamos para frente. O tema que eu pensei em falar para nós hoje, eu coloquei um título diferente: Achados e Perdidos. Achados e perdidos. Se você quiser falar perdidos e achados, fica à vontade. Mas normalmente a gente escuta nessa ordem, achados e perdidos. É comum a gente nas instituições, nos comércios, a gente sabe ouvir essa expressão, essas 2 palavras, achados e perdidos. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa na vida. E se você perdeu, e se você achou. Eu me lembro uma vez que eu perdi o meu cartão do banco. Gente, mas pensa que angústia, pensa num negócio chato. E eu voltei desesperado ao banco. E quando eu voltei lá, uma funcionária do banco veio com uma caixa assim, maior do que uma caixa de sapato, e falou, vamos ver se o seu cartão está aqui. Mas olha, eu não sei quantos cartões tinha ali não, mas era muita coisa. Falei, que primeira coisa boa que eu não sou o único tonto.
Tem mais gente tonta que perde o cartão lá no banco. E aí eu disse, mas como é que funciona isso aqui? Não, os próprios clientes, às vezes, vê o cartão ali, pega e entrega para eles. Então, eles tinham ali uma caixa de achados e perdidos. Mas que alívio. Você sabe mais ou menos o que eu estou relatando aqui, como é complicado. Uma vez, eu estava com alguns colegas fazendo uma viagem pelos Estados Unidos, e num balcão lá do aeroporto, eu deixei o meu passaporte. E aqueles que têm o hábito de costume viajar, fazer viagem internacional, sabem o que é um passaporte para a gente. Pensa no estresse. Depois que nós já tínhamos saído, estávamos não sei aonde, já bem longe, eu gelei. Porque numa viagem como essa, você perder o passaporte, mas é muito complicado. E aí, vamos voltar. E quem estava no volante ia feito um louco, correndo para lá e para cá, voltando para o aeroporto. E eu me lembro que um colega disse assim, não se preocupe, o povo aqui é muito honesto. Porque além do passaporte, tinha algumas coisas, alguma compra também junto. E quando nós entramos, feito uns loucos no aeroporto e tal, e eu já imaginava, já sabia direitinho onde era o local, à distância eu já vi o pacote. Nem os funcionários da aviação ali, do aeroporto, tinham visto os meus pacotes ali. E quando eu cheguei, eu ainda dei uma explicação, disse que aquele era meu, e eles não tinham visto, não tinham percebido que aquele... Que alívio, sabe? Imagina você resgatar as suas compras. A compra não era nem o mais importante, mas o meu passaporte era muito, mas muito importante. Eu perdi, contei 2 exemplos e achei. Eu perdi, mas achei. Um dia, esse planeta foi sequestrado. Eu estou falando de um sequestro planetário. Como foi que aconteceu? Gênesis capítulo 2, versículo 7, conta uma parte da criação de Deus. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. E chegou um momento que Ele criou algo muito especial. Aliás, Ele não criou, Ele fez. Eu consigo fazer essa diferença. Haja luz e a luz apareceu. Haja isso e aqui isso apareceu. Mas quando chegou nesta peça da criação, Deus não mandou que aparecesse, mas Deus fez com as suas próprias mãos. E Deus não só fez essa criatura, mas Ele soprou no nariz, nas narinas deste ser, e este ser se tornou uma alma vivente. Para os meus alunos eu falo isso com muita ênfase. Olha, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Deus criou tudo perfeito, Deus fez tudo às 1000 maravilhas, tudo certinho. E num momento da história, há um sequestrador, um anjo que foi criado puro, perfeito por Deus. Não sei explicar como, esse anjo virou um demônio. Esse anjo se rebelou contra o Criador. A criatura se rebelou contra o Criador. A criatura alimentou no seu íntimo, no íntimo da sua alma, do seu coração, ser igual a Deus. E toda vez que uma criatura tem esse sentimento de querer ser igual a Deus, assentar no lugar de Deus e fazer as coisas de Deus, aí dá problema. Uma delas por exemplo, uma criatura não pode perdoar pecados. Perdão de pecados é alguma coisa que só Deus onipotente, onisciente, onipresente, etc., pode perdoar pecados. E toda vez que uma criatura quer se colocar no lugar do Criador, quer ser igual ao Criador e fazer as obras que o Criador faz, há problema. E esse ser, ele se rebelou e ele então foi expulso do céu. E juntamente com ele, alguns milhares e milhões de anjos entenderam o recado dele e aceitaram a proposta dele. Escute o que eu vou te falar aqui agora. Por mais esdrúxula que seja a ideia de uma pessoa, de um ser, sempre tem alguém que vai acreditar nessas ideias esdrúxulas e malucas. E a Bíblia, aqui no Apocalipse, me dá conta de que
esse ser chamado Lúcifer foi expulso do céu. E 1/3 dos anjos, e o Apocalipse diz que Deus criou milhões de anjos. Se Deus criou milhões de anjos e 1/3 virou demônio, então alguns milhões viraram demônio. E Lúcifer veio para essa terra recém-criada com esses anjos maus, e eles foram lá no Jardim do Éden, onde estavam os nossos primeiros pais, os primeiros seres humanos criados perfeitos por Deus. E Deus disse para os nossos primeiros pais: cuidado, há um ser, e Deus contou toda a história, e ele veio aqui para esse planeta, e vocês, cuidado, eu coloquei um limite. O único lugar que Lúcifer poderá tentar vocês dois é aqui junto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outros lugares não há nenhum problema, fiquem tranquilos, eu botei um limite. E a história do Gênesis nos dá conta de que um dia esses nossos primeiros pais se aproximaram desse lugar perigoso e eles foram enganados. E então houve o sequestro planetário. Esse planeta foi sequestrado com 100% de seus moradores, 100% das criaturas divinas, usando mal o livre-arbítrio, aceitou a proposta de Lúcifer e foram enganados. E aí eles se deram mal. Lúcifer foi expulso do céu, e agora ele colocou o mal no coração de Adão e Eva, colocando exatamente no coração dos nossos primeiros pais aquela coisa que levou ao pecado lá no céu, que era querer ser igual a Deus. Minha filha, deixa de ser boba, pode comer essa fruta. Eu sou apenas uma serpente, estou comendo, eu estou falando com você, eu nunca falei antes. Só porque eu comi dessa fruta já estou falando. Agora imagina você que é linda, maravilhosa, tem livre-arbítrio, tem raciocínio, você, o seu marido é outra sumidade. Imagina se você comer desta fruta, o que você... Aí vem a frase chave: você vai ser igual a Deus. E os nossos primeiros pais foram nessa conversa, e então eles foram sequestrados pelo inimigo, e todo esse planeta foi dominado e sequestrado pelo inimigo. E aí nós temos, queridos, alguns versos que eu não vou lê-los agora, porque eu só vou mencionar assim rapidamente. Romanos 5:12, Romanos 6:23, Romanos 3:23, Isaías 53, verso 6. São versos bem contundentes que dizem que por um homem, por exemplo, o pecado entrou no mundo e todos nós nos tornamos pecadores e todos nós nos tornamos candidatos à morte. Aquela imortalidade potencial que Deus deu ao homem era condicional. Caso eles não obedecessem, eles perderiam, e foi o que aconteceu. Eles perderam a imortalidade potencial e se tornaram, a partir desse momento, mortais. Então, esses versos falam sobre isso. Em outras palavras, o planeta e 100% dos seus moradores foram sequestrados, perdidos em ofensas e pecados, diz alguns desses versos que eu mencionei para vocês. Felizmente, Deus aparece lá no jardim, e como que não sabendo onde Adão e Eva estavam: onde é que vocês estão, filhos? Ai, Senhor, nós estamos aqui escondidos. Mas por que vocês estão escondidos? Ah, nós nos sentimos nus. Ah, já sei. Vocês comeram do fruto. Vocês comeram do fruto proibido, não é isso? Ah, Senhor. E aí começa toda aquela história que vocês conhecem. E agora? O que vocês fizeram aí no jardim, depois desse fato, dessa rebelião, dessa desobediência? Ah, nós fizemos uma roupa para nós de folha de figueira. Filhos, folha de figueira não suporta o calor. Folha de figueira, folha de bananeira, folha de sei lá o que é, não dá para fazer uma roupa para cobrir a nudez. E essa nudez aqui, não pense na nudez física, nudez espiritual. Vocês agora vão fazer o seguinte: está vendo esse cordeirinho aqui, Adão? Pensa num momento difícil para Adão.
Você vai tirar a vida desse cordeiro, e você vai tirar a pele do cordeiro, e eu vou fazer agora uma roupa para vocês dois, com a pele desse cordeiro. Nesse exato momento começa o plano da salvação, aquele plano que Deus já havia estabelecido antes da criação do mundo, antes da criação de Adão e Eva. Queridos, roupa de figueira é a nossa justiça. E a nossa justiça, diz o profeta Isaías, é como trapo de imundícia. Essa roupa não resolve. Eu vou fazer uma roupa para vocês. A roupa do cordeiro. Vou pegar a pele do cordeiro e vou fazer uma roupa para você. Essa é a roupa que representa a justiça de Cristo. Só a pele do cordeiro pode cobrir a nossa nudez espiritual. Só a pele do cordeiro pode cobrir as nossas necessidades espirituais. Só a justiça de Cristo pode nos cobrir. Pode ser o manto que vai cobrir as nossas imperfeições. E agora, Deus revela para Adão e Eva e para todo o universo esse plano que Ele havia estabelecido, Ele, a Trindade, já havia estabelecido antes da fundação do mundo. E nesse momento, Lúcifer foi pego de surpresa, porque Lúcifer esperava duas coisas, de duas uma: ou Deus vai destruir esse casal, como ele disse que morreria, e aí eu vou espalhar, trombetear para o universo inteiro que Deus é realmente um déspota, que Deus é tirano, que Deus é vingativo. Ou então Deus não vai fazer nada, e aí eu vou trombetear para o universo inteiro que Deus é falso, que Deus é frouxo, que Deus promete uma coisa mas não faz, e que Deus passa a mão por cima do pecado e da desobediência. O que Lúcifer não esperava é que Deus tinha uma terceira via. Deus tinha um plano, e esse plano já estava estabelecido antes do homem existir, antes do planeta Terra existir. Qual era o plano? Deus morreria no lugar do homem, caso o homem viesse a pecar. Deus não é pego de surpresa, viu, minha gente? Você não pega Deus de surpresa. O diabo foi pego de surpresa, mas Deus não é pego de surpresa. Deus já tinha um plano, e agora Ele revelou. E a súmula desse plano, o verso áureo desse plano, está em São João, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo, Deus amou Adão e Eva, e Deus amou esse planeta de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O planeta foi sequestrado, a humanidade foi sequestrada, mas agora aqui eu tenho um plano para resgatar esse planeta. E o plano é que o próprio Deus vai morrer no lugar da humanidade. Você crê nisso? Você que está me ouvindo aí à distância, você crê nisso? Tem que crer, precisa crer. Se você não crer, não vale nada o sacrifício que Jesus fez. A Bíblia poderá ser tirada das nossas mãos, mas se nós tivermos São João 3,16 diante dos nossos olhos, nós podemos ser salvos. Porque aqui eu tenho o sumário, a súmula do plano, do projeto da salvação. Nós temos na Bíblia um capítulo muito especial. É o capítulo 15 de São Lucas. E agora eu vou convidar você para abrir comigo. O capítulo 15 de São Lucas pode ser chamado o capítulo dos achados e perdidos. Jesus recebe pecadores, é o título aí do capítulo. Veja só como é que começa o capítulo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Prostitutas, prostitutos, pessoas de todo mundo, todos os pecadores. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este aí recebe pecadores, este aí recebe pecadores e assenta em volta da mesa para comer com os pecadores. Deixa eu abrir aqui um parênteses para contar uma brincadeira para vocês. Diz que o pregador estava pregando, e aí ele
Num dado momento ele começou a falar: olha porque os fariseus faziam isso, isso e isso. Olha porque os saduceus faziam isso e isso. Olha porque os escribas eram assim, assim, assado. Alguém levantou a mão e disse: pregador, mas o que é um fariseu, o que é um saduceu? E o pregador acho que foi pego de surpresa. Ele disse: fariseu era aqueles caras que viviam farejando Jesus. E saduceu é aqueles caras que saduziam o povo. É uma brincadeira, mas gente, quando eu olho os evangelhos, eu vejo esses caras no pé de Jesus, no calcanhar de Jesus. E olha aqui, uma demonstração dessa. Este homem não merece credibilidade. Olha, ele está sempre com pecadores em volta dele. Quando a gente traz um pecador à frente da igreja, do púlpito, e mostra, apresenta e faz alguma coisa, como é que você reage? Eu fico tão feliz quando eu vejo os pecadores vindo para a igreja. Eu fico tão feliz quando eu vejo os pecadores vindo aos pés do Senhor. Você fica feliz quando vê pecadores indo a Jesus? Você sente ali, você fica emocionado quando você vê pecadores indo aos pés de Jesus para ouvir o Senhor, para ouvir o Salvador? Foi nesse contexto que eles estavam por aí fofocando e jogando dúvidas no caráter do mestre, que Jesus conta 3 parábolas. E essas 3 parábolas, elas ilustram como é que a humanidade se perdeu, vive perdida, e etc, etc. E como ela merece ser achada, ser encontrada. E a primeira parábola que Jesus começou a contar. Olha, pessoal, faz de conta que eu não estou nem entendendo a fofoca de vocês aí. Faz de conta que vocês são terríveis mesmo, viu? Deixa eu contar uma história para vocês. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A mensagem do Senhor Jesus aqui é de que nós devemos alegrar com a ovelha perdida quando ela é achada. Quando a ovelha perdida é achada, nós temos que fazer festa. Não sei se vocês aí que estão aí na Bahia, no Nordeste, no Sul, não sei se vocês já viram que essa igreja aqui nossa, quando a gente batiza uma pessoa, eles batem palmas. Eu acho a coisa mais linda do mundo. A Igreja Central de Curitiba, deixa eu falar bem baixinho aqui para vocês aí que estão de longe me ouvindo, ela gosta de batismo, ela gosta de ver pessoas sendo salvas. É lindo de ver. Vocês precisavam conhecer minha igreja, eu sou fã da minha igreja, viu? Olha, digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Que coisa tremenda, né? 3 parábolas que ilustram como o homem foi perdido e como o homem foi achado. Parábola, deixa eu abrir um parênteses aqui. Parábola, minha gente, provém a palavra parábola. Eu gosto de estudar a etimologia das palavras, o significado, a origem das palavras. A palavra parábola provém do grego parabolê, uma palavra composta que significa literalmente colocar ao lado de, tá? Parábola é um estilo bíblico, é uma história real ou inventada ou criada para ilustrar uma mensagem literal. No uso bíblico, parábola é o contraste ou a comparação entre uma realidade natural com uma verdade espiritual. A parábola é uma história, como eu disse, inventada ou real, e ela serve para ilustrar. Lembra do significado da palavra? Parabolê, aquilo que é colocado ao lado de. Então é uma história criada ou real que é colocada ao lado de uma mensagem real para ilustrar,
para tornar mais fácil, mais palatável aquela mensagem, mais clara. A parábola não deve ser usada como base doutrinária. Todos os teólogos de todos os movimentos, confissões religiosas, têm a mesma opinião. Parábola, por ter essa natureza que eu já mencionei para vocês, não deve servir como base doutrinária. Por exemplo, eu não vou pegar a parábola do rico e Lázaro e usar essa parábola como sendo a base para a doutrina da imortalidade da alma. Eu não posso. Todos os teólogos de todas as confissões religiosas têm a mesma opinião. Então para que nós temos a parábola na Bíblia? Para o objetivo que eu já mencionei para vocês. É aquilo que é colocado ao lado de. Então Jesus, querendo ensinar uma mensagem concreta e forte para aqueles fariseus e saduceus e escribas, ele então contou a parábola. Não sei se real, criada na hora, mas disse: olha, o reino dos céus é como um pastor de ovelhas que tem 100 ovelhas, e daí uma delas se perde, e ele deixa as 99 e vai à procura daquela, porque é muito importante, uma ovelha. E esse Jesus maravilhoso, que é o nosso Salvador, viria a esse planeta para resgatar esse planeta. Se aqui existisse apenas um ser humano, se fosse apenas você aqui nesse planeta, Jesus viria para resgatá-lo. Jesus viria para pagar o resgate. Jesus viria para salvar. A parábola da ovelha perdida, né? 1%. Vale a pena a gente lutar por 1%. 99% está salvo, está seguro. Mas tem 1% perdido. Vamos atrás. Eu não posso dormir. Eu não posso ficar tranquilo enquanto eu percebo que existe ainda uma ovelha, uma alma, precisando ser achada. A ovelha é um animalzinho muito simples, muito bobinho, sabe? Estou usando essa expressão. A ovelha, às vezes ela se perde, mas ela não sabe que está perdida. A ovelha, só para vocês terem uma ideia, a ovelha, ela é perseguida por alguns animais, como cães, por exemplo. O cão vai em cima de um rebanho de ovelhas, as ovelhas saem na toda, depois ela dá uma volta e vem e fica perto do cão de novo. Ela não tem muita noção de perigo. E aqui nessa parábola, o pastor deixa ali as 99 e vai buscar, colocar no colo, nos braços, a ovelha perdida. Vale a pena buscar. É importante ir atrás da ovelha perdida. Aí Jesus conta outra parábola, a segunda parábola, a parábola da dracma. A parábola da dracma perdida. Diferente da ovelha, a ovelha perdida não sabe voltar para o aprisco, não sabe voltar para casa. A dracma não sabe nem que está perdida. A dracma é uma moeda, ela está caída lá debaixo da cama, debaixo de um móvel. E aqui a parábola diz que a mulher foi procurar a sua moeda, a sua dracma. A moeda, a dracma perdida, não sabe que está perdida. Se perdeu dentro de casa. O ser humano pode se perder até dentro de casa. É muito importante procurar a dracma. E todas as 3 parábolas terminam da mesma maneira. Olha que bênção, venham todos aqui na minha casa. Eu encontrei a dracma perdida, a minha dracma valiosa eu encontrei. Venha fazer uma festa comigo. Esse princípio que, igreja, nós não podemos perder. Nós temos que sentir alegria, emoção, quando uma ovelha perdida é resgatada, é achada. Quando uma dracma perdida é achada, nós não podemos. 10%. Das 10 dracmas, uma estava perdida. 10% estava perdida. E não sabia que estava perdida. Vamos atrás da dracma perdida. E aí, Jesus contou a terceira parábola, a terceira história, para ilustrar como é que o ser humano se perde e como é que ele deve ser achado. Como é que nós devemos encarar quando uma ovelha, uma dracma ou um filho é achado, que estava perdido e achado.
deve haver alegria, deve haver muita, mas muita felicidade quando nós encontramos o ser perdido. E para encerrar, Jesus contou a história do filho pródigo. Alguns pregadores dizem assim, 50% dos meninos estavam perdidos. Eu digo que 100% estava perdido. E já vou dizer para vocês por que é 100%. Diferente da ovelha e da dracma, o menino estava perdido. Mas diferente das outras dois objetos, ele sabia que estava perdido. E ele sabia voltar para casa. Só faltava uma coisa para aquele rapaz. Era tomar a decisão, se levantar e voltar para a casa do pai. Mas deixa eu gastar um segundinho aqui para falar umas coisas desse rapaz. O filho mais jovem daquela família, que saiu para o mundo e gastou tudo dissolutamente, ele cometeu alguns erros. Assim, relâmpago, deixa eu mencionar para vocês. Ele pensava que o dinheiro era a fonte da felicidade. Ei, você acha que o dinheiro é a fonte da felicidade? Foi um dos erros do pródigo. Segundo erro, ele desonrou seu pai. Terceiro erro, ele cometeu o erro de prioridade. Ele deu prioridade para aquilo que não era prioritário. Quarto erro, desperdiçou tudo, gastou tudo dissolutamente. Quinto erro, falta de previsão. Você não pode viver sem prever as coisas. Tem que fazer previsão, previsão. Falta de preparo, ele não estava preparado, ele demonstra que ele não estava preparado para a vida. Sétimo erro que ele cometeu, confiar nas pessoas erradas. Eu tenho um amigo que diz assim, tem dois tipos de pessoas, um que é pelo outro e um que pela o outro. Gravou não? Dois tipos de pessoas, um que é pelo outro e um que pela o outro. E quando você não conhece bem as pessoas e não sabe escolher os amigos e os companheiros, pode dar com os burros na água, como aconteceu com esse moço. Finalmente, o menino voltou. Ele caiu em si, diz aqui a parábola. Não é possível. A única coisa que eu tenho é esse chiqueiro aqui para trabalhar e estou comendo a comida dos porcos junto com os porcos. Não. Vou voltar para casa. E quando eu chegar lá, vou dizer para meu pai, eu fui um tonto. Eu fiz muita besteira. Por favor, meu pai, me receba como um dos teus trabalhadores. Não precisa me receber como filho. Me receba. E ele foi ensaiando isso na estrada inteira. E quando ele chegou em casa, tomou a decisão de voltar. Ei, você aí está precisando voltar? Ah, pastor, eu acho que eu tenho que voltar. Eu estou perdido, eu sei que estou perdido. E eu quero voltar, mas eu estou com vergonha. Deixa a vergonha para lá, volte. Ah, mas o que os irmãos da igreja vão pensar? Os irmãos da igreja vão fazer festa, vai ser uma alegria. E se tiver um irmão que fala uma bobagem lá, esqueça esse irmão. Vamos ver o todo, no conjunto. A igreja vai fazer uma festa com o teu retorno. E ele caiu em si e voltou. E eu sei que eu estou falando agora, pelo menos aí uma meia dúzia de gente que está me ouvindo lá e diz assim, pá, o pastor trouxe essa mensagem hoje para mim. Eu preciso voltar para a casa do pai. E o pródigo voltou. Tome a decisão. Você não já caiu em si? Volte. O pai está de braço aberto para te receber. E a igreja, a noiva de Cristo, também está de braço aberto para te receber. E se tiver um membro da igreja que fala bobagem, deixa ele para lá. Saiba que a igreja está aqui de braço aberto para te receber. E ele voltou. E quando ele chegou com aquele discurso, o pai não quis nem ouvir o discurso. Ei, pessoal, traga aí a melhor roupa para cobrir o meu filho que estava perdido e foi achado. Traga uma roupa especial, uma roupa real. Traga também um boi cevado para nós fazermos uma festa aqui, porque meu filho que estava perdido foi achado. Vocês estão vendo o que aconteceu lá com Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Essa roupa não dá. Você está vestido uns andrajos, roupas, não dá essa roupa. Eu tenho uma roupa especial para te cobrir, para cobrir a tua nudez espiritual. Você tem se sentido nu espiritualmente? O manto da justiça de Cristo, o manto do Pai. E o pai cobriu a nudez do filho, e esse filho foi recebido com festa, mas teve alguém que chegou e ficou com ciúme. Por isso que eu digo que não era só um filho que era pródigo. Tem o pródigo que foi embora, gastar todo o dinheiro à toa, e tem o pródigo que ficou em casa.
Você como é que se sente quando o pródigo volta? Você fica falando bobagem? Fica com ciúme? Como é que você faz? Nas 3 parábolas, festa para receber o perdido. Festa para receber aquele que foi. Aquele que precisa ser resgatado. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa querida, que me entregaram essa pessoa para mim e para o pastor Denis, para nós cuidarmos. Eu quero apresentar essa pessoa para vocês. Eu estou falando do André Augusto. O André é como qualquer um de nós, como qualquer ser humano, que foi sequestrado por esse sequestrador chamado Lúcifer. Mas pela misericórdia do Senhor foi encontrado, achado. Glória a Deus, André. Você foi achado. Você foi encontrado. E me entregaram o André para eu cuidar, para eu pastorear, para eu amar. E daqui a pouco entrou o pastor Denis também na jogada. Nós dois somos agora os 2 pastores. Tem 2 pastores. E já há um tempo que nós estamos acompanhando o André, amando o André. E trouxemos o André nessa noite para apresentar ele para vocês. Eu gosto, viu? Eu gosto tanto desse lugar aqui. Eu não sei qual é o lugar da igreja que você mais gosta. Eu, Cristian, não sei onde é que você mais gosta. Eu tenho 2 lugares preferidos para mim, para ir na igreja. É a recepção e o tanque batismal. A recepção, porque isso aqui é um hospital, e todo doente que chega no hospital tem que ser recebido com carinho, com amor, com abraço, com afago. Eu gosto daquele lugarzinho ali, porque ali eu posso fazer isso. E depois eu gosto desse lugar aqui, porque, como eu disse, a igreja é um hospital. E hospital sem maternidade não é hospital. Tem que ter maternidade. Eu sou um pastor parteiro. Desde antes de ser pastor, quando menino, eu já fazia batismo. É gostoso. Isso é a hora do parto. Bem-vindo, André. Bem-vindo ao reino de Deus. E você está nascendo agora. Está na maternidade para nascer. E nós 2, pastor, vamos fazer o parto. Mas escuta, pastor Denis, você tem um dom lindo que Deus te deu, cara. Eu, por exemplo, não sei cantar nem no banheiro. Mas Deus te deu um dom maravilhoso. E eu pedi para você nessa hora aqui, cantar uma música bonita. Porque aqui está uma ovelha que estava perdida e foi achada. Uma dracma que estava perdida e foi achada. O filho pródigo que estava perdido, mas foi achado. E nós estamos nessa noite aqui fazendo uma festa de celebração, porque o André foi achado. Canta um trem bonito aí para a gente se alegrar. Vou cantar sim, pastor. E essa é uma música para você que é o pródigo, para você que é o irmão mais velho, para você que é a ovelha perdida, para você que é a dracma perdida, para você que tem muito valor para Deus e valeu o sangue de Cristo. Então presta atenção no que eu vou cantar para você agora. Não importa quão distante tens andado de Jesus, pensa um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti
pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Glória a Deus, amém. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, com amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus que fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso Deus que nos ama. Ô André, tá quentinha a água aí, né? Nem tanto, né? Tá meio fria até, pastor. Vai ser marcante esse batismo. Vai ser, né? Mas deixa eu falar uma coisinha para vocês. Tem alguém lá do outro lado do Brasil, sabe o que está falando? Às vezes é engraçado essa igreja deles lá. Quarta-feira, isso não é dia de fazer batismo? Não é dia de... É uma quarta-feira especial, né, André? Muito especial. André, graças a Deus que você está nascendo nessa igreja, viu? Obrigado. Esses dias eu falei para minha filha: ô filha, que bom que o Bruninho, que é meu neto, né? Que bom que o Bruninho nasceu em nossa família. Já dou muitas graças a Deus. E eu vi que ela ficou emocionada. E ela disse: pai, eu já pensei nisso também. Graças a Deus que você está nascendo nessa igreja. Muito obrigado. Amém. André, essa igreja aqui é uma igreja muito amorosa, linda. Vou lhe contar uma coisa que talvez você não saiba. Qualquer pastor gostaria de ter uma igreja que faça batismo todo mês. Qualquer pastor. Mas vou falar uma coisa para você. Essa igreja aqui, ela é tão amorosa, tão carinhosa e tão preocupada com a dracma, com a ovelha e com o pródigo, que essa igreja aqui é um fenômeno. De janeiro até hoje, que é o último dia, praticamente o último dia de agosto, essa igreja já fez 37 cerimônias de batismo. Bem, Vai fazendo as continhas lá. Eu já fiz, viu? 37 cerimônias. Sabe quantas, em quantas semanas? 32 semanas, porque 8 meses, 8 vezes 4, 32. Pastor, dá um batismo para menos de uma semana. Glória a Deus. 1,15. E com você, André, nós estamos completando 80 pessoas batizadas nesse tanque esse ano. Deus seja louvado. Glória a Deus. 2,16 pessoas por cerimônia.
Então você vê que é uma igreja amorosa, uma igreja carinhosa. E a revelação diz assim: quando nós somos bondosos, carinhosos, atenciosos, se batiza 100, quando batizava só 1. Igreja, pelo amor de Deus, amemos as pessoas, amemos a dracma, amemos a ovelha, amemos o filho pródigo. E vai batizar 100, quando ao contrário batizaria só 1. André, eu estou tão feliz de ter o paizinho e a mãezinha aqui. Seu Raimundo, encosta aqui para você ver o filhão sendo batizado bem de pertinho. Irmã Cirlei, pode encostar aqui. Que lindo, olha pastor André, que legal, né? Eu nunca tive em quase 40 anos de ministério uma igreja fazer tantas cerimônias batismal, pastor André, como nós estamos fazendo aqui. Glória a Deus, viu? Lindo, né? Tá bom. Pastor André, pensa num cearense bom. Pensa. Irmã Cirlei, pensa num povo bom. Eu já sou lá da casa deles, viu? Eu já sou sou irmão do André. Vamos orar? André, parabéns, viu? Que bom, rapaz, que você voltou. Que bom que você foi achado, pela graça do Senhor. E agora, André, com essa festa toda que nós estamos fazendo aqui, gente do Brasil inteiro acompanhando, nossa igreja aqui. E pode contar com o pastor Denis e comigo, viu? Além do pastor André e dos outros, nós dois somos o seu pastor. Vamos cuidar de você, viu? Deu uma dorzinha de barriga, corre para nós. Nós estamos do teu lado, pode contar. Os pais espirituais, tá bom? E agora, para marcar esse momento tão especial, histórico, do teu retorno, você vai ser agora coberto com um manto. Essa roupa do mundo aí não dá não. O manto da justiça de Cristo. O Pai está com um manto para cobrir você. Daqui para frente você tem um manto real para cobrir tua vida e tua nudez espiritual. E agora, com muita alegria, para concretizar esse momento, o pastor Denis e eu, com muita emoção, nós dois, em nome de Jesus, como ministros do Evangelho, o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que legal, né? Muito bom. Que momento. O André morou muitos anos fora do Brasil, fazendo seus estudos, um alto profissional, mora agora com seus pais de volta, depois que voltou do exterior, apoia os pais idosos, faz um lindo trabalho e agora é uma das pérolas que nós temos aqui nessa igreja. Glória a Deus. Vamos orar? Você aí que se sente perdido, se sente atrapalhado, você aí que está perdido e nem sabe que está perdido, você aí é a semelhança de uma ovelha que não tem iniciativa, não tem. Você aí que está como filho pródigo, que já andou nos caminhos do Senhor, que já nasceu no reino da luz, mas depois voltou para gastar dissolutamente a sua saúde, a sua energia, a sua vida. Volte, filho, volte para casa. O Pai está te esperando. Ele tem uma festa para te receber. Ele tem um manto real para cobrir a tua nudez espiritual. Venha. Se você vier aqui para a Igreja Central de Curitiba, por exemplo, me procure a mim, pastor Denis, pastor André, para nós te apoiarmos. Pode vir quietinho, não precisa fazer alarde não. E a gente vai conversar com você no privado, aí nós vamos te ajudar. Não deixe para depois, volte. E eu vou fazer agora uma oração, pedindo para Deus te abençoar e cuidar de você aí, onde você se encontra. Eu vou pedir para a igreja também ficar em pé para nós orarmos. E depois da oração, irmãos, eu vou
sair aqui pelo corredor, porque hoje eu quero fazer como a gente fazia antigamente. Eu quero apertar a mão de vocês, desejar a vocês um restante de semana, uma boa noite. Eu quero ficar lá na porta para apertar a sua mão, tá bom? Então, depois da oração, me dá um tempinho para eu chegar lá na porta. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de vir aqui nesse lugar, hoje. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, pela existência. Mas, meu Deus, muito obrigado, porque um dia todos nós estávamos perdidos como ovelhas sem pastor. Todos nós estávamos perdidos, às vezes nem sabíamos que estávamos perdidos, como a história da dracma. Alguns já andaram nos teus caminhos, já nasceram no teu reino uma vez, mas voltou para o mundão, está no meio dos porcos. Oh, meu Deus, obrigado, porque o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Por favor, Senhor, traga a gente de volta para o teu reino. Muito obrigado, porque o Senhor nos achou aqui nesse planeta. Eu fico admirado como é que o Senhor, que cuida de um universo tão grande como é esse universo, o Senhor tem tempo para poder achar esse planeta perdido, sequestrado. E como é que o Senhor me achou aqui, Senhor? Como é que o Senhor encontrou André? Como é que o Senhor encontrou a Sandra? Como é que o Senhor encontrou o Dr. Piotr? Como é que o Senhor encontrou cada um de nós? Tão pequeninos, perdidos aqui nesse planeta, sequestrados num cativeiro do inimigo. Oh, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou entregue à nossa sorte. E eu estou falando agora para alguém, não sei aonde, em que lugar, que se encontra perdido, às vezes está lá no meio dos porcos, no meio da sujeira desse mundo, sequestrado, continua sequestrado pelo inimigo, continua no cativeiro do pecado. Oh, meu Deus, me usa a mim, usa os meus irmãos, usa a nossa igreja, a nossa igreja, essa igreja querida, para salvar essas pessoas e tirá-las do calabouço, do pecado, do buraco, do lamaçal, de um tremedal de lamas. E que também o teu Santo Espírito possa ir lá no lixão, buscar essas pessoas e trazê-las para nós. E que o Senhor possa nos usar também para a gente encontrar essas pessoas no lixão da vida e trazê-las para Jesus, o nosso Salvador. Agora nós vamos para casa. Queremos ir com a companhia dos teus anjos, com o poder do teu Santo Espírito em nossa vida. Dá-nos uma boa noite, dá-nos um restante de semana na tua paz, e que a gente aqui nunca saia de perto de Jesus, que nunca venhamos nos entregar de novo nas mãos do inimigo. Abençoe a irmã Cirlei, abençoe o seu Raimundo, os pais do André, que eles tenham a paz do céu no coração, e assim todos nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor, amém. Um abraço carinhoso para todos vocês. Uma boa noite. Olá, não saia daí não, eu tenho um recado muito importante para você. Primeiro eu quero agradecer porque você esteve conosco assistindo mais este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sabe, muito melhor do que a gente assistir um culto, de conhecer da palavra de Deus, é saber que existe alguém que se preocupa conosco. Isso mesmo. Nós temos aqui na Igreja Central de Curitiba um grande ministério de oração, com mais de 500 pessoas envolvidas nesse ministério, orando por todos os pedidos e também motivos de gratidão que são feitos através dos nossos internautas. Você que é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia virtual, que está em outra parte do Brasil ou também do mundo. Se você tem um pedido de oração, acesse o QR Code que aparece na tela ou o link na descrição, coloque ali o seu pedido e saiba que tem alguém orando por você. Nos encontramos no próximo culto. Até logo!